Boa noite, paz e graça. Tá baixo? Como é que tá o som? Tá bom? Tá. Então, ok. Enquanto vocês vão entrando aí, nós estamos falando sobre a questão do tributo, impostos, carga tributária. O Brasil é um dos países que mais cobra do trabalhador, né, a tributação. E para conciliar uma mensagem espiritual, porque as pessoas às vezes falam no sentido de que nós não podemos misturar as coisas, nós podemos conciliar o entendimento das coisas. Porque no fato histórico da vida de Cristo, o marco existencial da humanidade, marco do antes e o depois, ele como verbo encarnado, e naquela geografia, naquele tempo e espaço presente ali, na sua natureza, na sua peregrinação como verbo, né, como homem, Deus homem, e as pessoas convivendo naquela ocasião, nós relatamos o fato histórico e da questão espiritual. E nós sempre relembramos aqui que a história, ela sempre se repete. A história sempre se repete. A história da humanidade, ela se repete constantemente. Porque o ciclo da humanidade, dos seus anseios, das suas necessidades, elas são sempre as mesmas. O que nós temos dito aqui, repetido várias vezes, é que na história da humanidade, as necessidades que nós temos são as mesmas dos nossos antepassados. O que muda nessa figura da trajetória da história da humanidade é a ciência. É a robótica. É o campo científico. Agora, dentro disso tudo, nós temos as pessoas que compõem a sociedade dentro dos seus grupos, dentro dos seus pensamentos, dentro das suas ideologias, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. E a evolução espiritual de cada indivíduo, dentro dos lugares aonde cada um está colocado, ou inserido, ou entrando, é o que faz a diferença para ter o equilíbrio, o bom senso, para vivermos em harmonia, em todos os campos. Então não adianta nós dizermos ou falarmos ou querer deixar de lado a vida espiritual. Nós temos o físico, nós temos a alma, que é a vida, e o espírito que nos dá uma essência da onde nós viemos e do pó que a gente vai retornar. Mas o espírito, ele vivifica na esperança daquele que crê em Cristo. Não morre. E dentro desse grupo existencial de pessoas na Terra, em cada lugar, em cada casta da sociedade que temos, nós temos as mesmas necessidades de respirar, de tomar água, de alimentar-se, de se vestir e ter uma habitação na constituição de uma família, de uma casa, de um lar. E se nós vivemos em sociedade, a sociedade sendo organizada dentro desse contexto, nós vimos o valor espiritual de cada indivíduo que soma de uma forma extraordinária para termos esse equilíbrio em todos os campos: social, ideológico, financeiro, trabalho, renda e estabilidade no lar, que é buscar o pão através do suor. Agora eu quero abrir um parênteses aqui sobre a mensagem que eu coloquei, vinda do Evangelho, que é a questão do tributo, que Jesus é indagado sobre por que os teus discípulos, ou por que não pagam tributo, e no entanto tinha um tesoureiro que era o que traíra depois, né? O Judas. E nós tínhamos um evangelista, que é o Mateus, que escreve esse evangelho, né, que está relatado no capítulo 22, sobre a questão do tributo. E no capítulo 17 também é relatado pela mensagem do verbo, né, Cristo falando, que Mateus era um cobrador de impostos e que foi chamado para ser um pescador de homens, como Pedro, e assim como João, como Tiago,
como outros que estavam acompanhando Jesus naquela geografia, às margens do Mar da Galileia. E sob o jugo do Império Romano, todos eles tinham que tributar. Só que no sentido da história judaica, a tribo de Judá, que tinha vencido Golias lá no campo da batalha, no Vale da Decisão, eles ficaram isentos de pagar tributo. Mas, como Jesus ele não veio para abrogar leis e nem descumprir o que os profetas tinham dito, ele cumpriu em si tudo o que estava anunciado, para que nós hoje não precisássemos fazer os karmas, né, ou sofrer os karmas, dizendo que nós estamos padecendo para ter a salvação. Não, Jesus já consumou na cruz a minha e a tua salvação. Se você crê assim ou não crê assim, assim foi realizado por um ato de amor e redenção àqueles que creem. Mas dentro desse contexto nós temos essa passagem que é a questão do tributo. O tributo cobrado pelos governantes no sentido de retribuir benefícios a um povo. Sempre foi assim. A história se repete. Passou séculos e séculos e séculos e a história se repete, porque a carga tributária, porque pagar o tributo, porque uma porcentagem do teu ganho, tu tem que já estar tributado diretamente na fonte, com o imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica. Aí nós temos o IOF, Imposto sobre Obrigações Financeiras, o IPI, Imposto sobre Produção Industrial, o ITR, Imposto Tributário Rural, o CID, né, que é sobre o combustível, o IPVA, que é sobre os automóveis, e o IPTU sobre os imóveis. Então são tudo cargas tributárias que o brasileiro paga. E tendo desse percentual todo do salário mínimo, que estava em 1.045, hoje passa a ser 1.100, salário mínimo brasileiro, 41% desse valor é de carga tributária. Fica com o governo, porque cada coisa que você consome e paga, energia, água, alimentação, produtos e serviços, 41% fica para o governo. Então você trabalha aproximadamente 150 dias no ano para pagar tributo ao governo. E esperando dele, do governo, seja esse que está e os outros que passarem e outros que virão, saúde, educação, estrada, segurança pública, qualidade de vida e saneamento básico, que hoje o Brasil atende somente 45% da população brasileira tem saneamento básico e os outros 55% não são atendidos com saneamento básico. E muitas enfermidades e doenças que o povo brasileiro tem é decorrente da falta de saneamento básico, porque é falta de tratamento de água, esgoto céu aberto, que as pessoas contraem enfermidades. Então, o que é isso aí? O que tem a ver com o Evangelho isto? Multiplicou-se a população, multiplicou-se os problemas. E hoje os problemas estão relacionados no campo político, nas nossas escolhas, mas principalmente pela falta de equilíbrio de entendimento com a questão do tributo, que é excessivo no nosso país e que nós devemos fazer uma melhora nesse sentido. Então, como é dividido em castas sociais, hoje e em outros lugares também, a nossa população, nós temos algumas pessoas que pagam menos, outros pagam mais. E hoje nós temos alguém que está pagando mais e recebendo menos. Então temos equilíbrio social. E daí sobrecarrega alguns setores da economia para poder manter a estabilidade econômica e saudável para que as pessoas tenham condições de viver, de manter a sua casa e sua família. Mas vamos ler o texto para nós ter um entendimento na parte espiritual e que nós possamos, assim, ser realmente cidadã deste plano existencial que é a Terra, e que nós não somos cidadãos deste mundo, quando entendemos o reino de Cristo. Quando Jesus fala para os discípulos, né, em Lucas no capítulo 17, no verso 20 e 21, existe uma indagação deles perguntando, eu vou falar nas minhas palavras para você entender.
Os discípulos, né, conjecturando com Jesus, dizem: "Bah, mas tu fala tanto do reino, Senhor, mostra esse reino para nós, que nós estamos curiosos." E Jesus olha para eles e diz assim: "Olha, eu estou apontando o reino, tu acha que eu estou apontando para reinos de autoridades, de palácios, tronos? Não estou falando desse reino. Eu estou falando do meu reino, que é instalado no coração do homem e da mulher, que você tendo o amor, tendo essa essência no teu coração, entronizando a minha palavra, que é a verdade e a justiça no teu coração, o reino da terra a qual você está olhando, você vai transformar esse reino terreno num lugar melhor para se viver." Aí nós temos equilíbrio. Começa por ti. Esse é o sentido da mensagem, quando Jesus fala para eles. Para eles olhar para dentro de si, para ver se o reino que Jesus falava que era do amor, estava sendo colocado no coração deles. Porque Jesus não pregava o reino externo, mas o reino interno, implantado neles, para transformar o externo. Vamos ler aqui a passagem, primeiramente na mensagem que eu falei, da questão do tributo, né, que está em Mateus 22, no verso 15 a seguir, e também repete em Marcos 12 e Lucas 20. Então Jesus, retirando-se os fariseus, né, consultaram entre si como ou surpreendiam em alguma palavra, queriam surpreender Jesus em alguma palavra. Então enviaram seus discípulos com os herodianos, dizendo, aqueles que eram de Herodes, né: "Mestre, bem sabemos que és verdadeiros e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem que seja, porque não olhes a aparência dos homens," ou seja, não faz acepção de pessoas. "Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não?" E Jesus, porém, conhecendo a malícia da pergunta: "Por que vocês estão experimentando, seus hipócritas? Mostra-me a moeda do tributo." E eles então apresentaram uma moeda, um dinheiro. E Jesus perguntou: "De quem é essa esfinge?" E a inscrição? E disseram eles: "É de César." Então ele disse: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Uma passagem. Agora vamos voltar no 17, que é outro momento que é antes deste, né? Depois da transfiguração, do monte de transfiguração, que Jesus transfigura-se na presença de Pedro, e Pedro fica atordoado. E aí, está no 17, verso 22, 24. Jesus paga o tributo. No versículo 24, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: "O vosso mestre não paga as dracmas?" Disse-lhes: "Sim." E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: "Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios?" Aqui Jesus está falando da lembrança de que a tribo de Judá estava isenta do tributo porque tinha derrotado o algoz, que era o ofensor, lá no campo da batalha, que Davi tinha matado Golias. Então ficaram isentos de pagar impostos. Eles continuavam trazendo o dízimo para os levitas, né? Mas não pagavam tributo a rei nenhum. Disse-lhe Pedro: "Dos alheios?" Disse-lhe Jesus, quer dizer, os de fora tinham que pagar, mas eles não. "Logo estão livres os filhos," a descendência estava livre. Mas para que não ficassem escandalizados, Jesus diz: "Vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abre a boca desse peixe, e ali encontrarás um estater. Toma e dá por mim e por ti," ou seja, uma moeda, dentro da boca do peixe. Tá, agora vamos por partes. Primeiramente, do que é de Deus e o que é de César. O que é de rei, o que é de governo e o que é de Deus. Primeiramente, nós temos que fazer um paralelo dos frutos de cada um na sua produção. Quem em Cristo tal tem essência do amor, da verdade e da santificação, ele produz coisas boas. Amém? Ok? O governante, se ele tiver essa mesma essência, ele vai entender o seu povo e vai tratá-lo com respeito, para não sobrecarregar juros, né, impondo cargas pesadas e tornar mais pobre o povo, mas dar mais equilíbrio para todos. Ok? Certo. Nesse sentido, Jesus está vendo que existia muita ganância, muito erro, muita injustiça no lugar que ele estava pisando na terra. E aí César, que era um opressor do povo judeu,
que cobrava tributos para manter os manjares no palácio, pagar os soldados para conquistar mais terras, mais espaço, né? E eles eram tipo de uma colônia servindo o Império Romano. Assim como serviram os egípcios, assim como serviram os assírios e os babilônios. O povo judeu sempre foi um povo que ficou sob a opressão de outros povos, outros reis, outros dominantes. E sempre pagando tributo para esses, porque não conseguia se manter pela desobediência da história que relata no cano sagrado. Mas vamos ao fato desse momento. Jesus está dizendo que se tem a esfinge, tá, o retrato, tá, o desenho da moeda de um líder ali, que era o governo, que era César, então tu dá para ele o que é dele. A Deus Espírito dá para Deus o que é de Deus. O que existe uma diferença? Se Deus é amor, se Deus é paz, se Deus é justiça, tu pratica isso dentro de ti, no teu reino, do teu coração, transforma isso para fora e pratica com as pessoas na sociedade onde tu vive. Então tu dá para as pessoas aquilo que tu tem. Se tu tem aquilo que é amor, justiça e paz, tu retribui assim na sociedade, na tua família, na sociedade que tu mora, justiça, amor e paz. Dá a Deus o que é de Deus. Porque o reino de Deus está plantado no coração das pessoas. Não é tu vai subir no céu ou tu vai fazer alguma coisa configurando-se de uma imagem elaborada pelas mãos dos homens. Não é isso aí. É tu fazendo para as pessoas, vendo Deus nas pessoas, ajudando as pessoas na essência da pureza do Evangelho, na verdade que Jesus ensinou, o amor. Então tu dás a Deus o que é de Deus, ou seja, pratica o bem, o amor, a justiça, a paz com as pessoas do teu lado, o teu semelhante. Então tu dá isso para eles. Se tu tem amor, tu vai dar amor. Se tu não tem amor, tu não vai conseguir dar, porque tu não tem. Tu tem que ter para dar. Agora, dá para César o que é de César, dá para os governos que lhe convém dar. Se eles estão lhe cobrando, para te ser um cidadão, para honrar a tua cidadania, tu paga o teu tributo ao rei, ao governo que está. Porque eles estão esperando isso. Agora, se tu está contrariado quanto a isso, tu tem que lutar para que isso seja mudado. É diferente. É diferente. É um outro aspecto, que Jesus não entrou nesse campo. Ele falou somente da justiça, da transformação, da regeneração e do nascer de novo. E do peixe. Vamos para a mensagem do peixe. Depois que aparece no Monte da Transfiguração Elias e Moisés, e Pedro fala: quer que eu faça uma tenda para ti, para Elias e Moisés? Ele estava atordoado. Pedro não sabia quem era Moisés, Pedro não sabia quem era Elias. Mas ele, entendendo na mensagem espiritual, ele teve uma mensagem que viu que era, e falou pela boca dele um entendimento que não era dele. Fazer uma tenda para os três, para Jesus, para Elias e para Moisés. No Monte de Transfiguração, o que representa? Representa que estava se cumprindo em Cristo a mensagem dos profetas, Elias. E estava se extinguindo o momento da lei em Cristo, rasgando-se o véu, Moisés. E Jesus não precisa fazer nada disso. Tá, descendo do monte, entrando em Cafarnaum, vieram os escribas perguntando que eles não davam de dracma, que era uma moeda também da coleta, para levar o tesouro do governante. E Jesus diz: mas será que eles não entenderam que nós somos herdeiros de uma promessa que nós não pagamos tributo? Porque o nosso antecessor, nós somos da linhagem de Davi, da tribo de Judá, que matou Golias, e nós ficamos isentos de pagar qualquer coisa para qualquer povo. Quem paga são os outros para nós. Agora estão de fora, estão cobrando para nós que nós somos os filhos daqueles que nos antecederam. Então quem tem que pagar é os outros, não nós. Mas vamos deixar assim, não vamos escandalizar. Pedro, vai, no primeiro, lança teu anzol, o primeiro peixe que tu pegar, tu traz, abre a boca dele e pega o estáter, uma moeda, e paga para mim e para ti. Pedro foi. Por que Pedro foi com essa fé, com essa certeza? Como que eu vou pegar um peixe e vou tirar da boca do peixe para pagar o tributo? Depois de passar pelo monte da transfiguração, Pedro entendeu que tudo era possível pela boca de Cristo ser feito. A promessa da proteção do seu povo, a promessa de amor, a promessa do repartir, a promessa de amar, a promessa que tu vai e vai dar certo, está na boca daquele que se transfigurou na presença dele. Ele viu uma coisa estrondosa, uma coisa sobrenatural.
que seria um peixinho agora para Jesus tirar uma moeda de dentro da boca, que estava engasgada na garganta dele? Dois fatos. Primeiramente, ele pega a moeda da boca do peixe. Jesus já sabia que tinha um peixe que estava se afogando com a moeda, porque ele automaticamente não ia conseguir se alimentar e não ia conseguir. O peixe também respira, né? Ele também precisa de oxigênio. E assim morreu engasgado. Tirando a moeda da boca do peixe, ele deu vida para o peixe e pagou o tributo e calou a boca do pessoal que eram os hipócritas, os fariseus, os doutores, o pessoal que vinha cobrar deles algo que não precisava ter cobrado, mas era só para escandalizar e chamar a atenção. Hoje nós vivemos numa sociedade que todo mundo trabalha, alguns trabalham, outros procuram serviço, outros estão desempregados, outros estão buscando alguma coisa para se manter. Em cada momento, em cada circunstância da nossa atividade que nós temos no nosso dia a dia, nós pagamos os nossos impostos, nossos tributos, nossas cargas. E isso é para representar algo para o governante que está instalado no nosso sistema econômico financeiro brasileiro, que seja devolvido em qualidade de vida para o nosso povo, nossa gente. Agora, se nós temos umas lideranças que têm essa visão de harmonia, de justiça, de paz, para entender que é para atender todas as demandas, todas as necessidades do povo, aquilo que está sendo pago vai ser devolvido em benefício, para ter o equilíbrio. Mas quando nós vemos alguns manjares espalhados em alguns palácios, sobejando-se em cima daquilo que é pago, em cima da tributação que é muito pesada, a carga tributária é muito pesada, nós voltamos para a Idade Média, voltamos lá no tempo da queda da Bastilha, onde alguns viviam sobre o trabalho dos outros. Somente organizava as castas para sobejar as suas festas e os seus manjares, a sua gastança desnecessária. E isso incomoda quem vive na sociedade, quando a gente vê as injustiças praticadas e o dinheiro desviado da sua finalidade. O que o povo hoje vê com mais necessidade ou falta de alguma coisa dentro do nosso país? É uma justiça social, é a falta de vergonha na cara de alguns governantes e políticos, que nós não podemos generalizar que tem o bom e o ruim em todos os setores, em todos os lugares, em todas as instituições tem o bom e o ruim, todas as famílias têm o bom e o ruim, isso é notório, isso para nós é dentro de uma questão normal, às vezes não aceitável, mas é normal que isso tenha. E dentro dessa análise que hoje a sociedade clama, ela quer justiça social, ela quer emprego, quer moradia, quer saúde e quer que as pessoas que estão gerenciando o dinheiro público sejam verdadeiramente justas, honestas e não sejam corruptas. Isso é um anseio da sociedade. Porque quando nós compramos alguma mercadoria, bem ou serviço, nós tributamos, então quando nós fizemos isso, nós fizemos com alegria e com bom ânimo, porque vimos que temos uma devolução daquilo que estamos investindo, porque pagar o tributo seria um investimento quando recebemos o serviço de qualidade. E quando não temos o serviço de qualidade, as injustiças estão operando. É o modus operandi do governo, de não estabelecer a justiça social. O equilíbrio. E isso falta do equilíbrio ao descontentamento. Havendo o descontentamento, há a desarmonia. E quando nós temos a desarmonia na sociedade, as pessoas entram num colapso também espiritual, a depressão, os problemas da enfermidade psicológica e das enfermidades físicas. Pois quando falta-se alguma coisa na sociedade a qual nós esperamos e ansiamos por ela, é porque não está sendo atendido. Outro fato é que muitas pessoas dizem que pagam seus tributos e muitas não pagam. Quando se fala de nota fiscal, quem é que pede nota fiscal quando compra mercadoria? São poucos. Quem é que oferece a nota fiscal quando presta o serviço? São poucos. E por que servir a nota fiscal e por que pedir a nota fiscal? Se nós temos um recurso que é advindo do ICMS, nós estamos recusando receita e não está entrando receita para devolver em serviço e qualidade de vida. E quando nós rejeitamos receita, nós não ajudamos a tributação. E quando nós não ajudamos a tributação, nós estamos oferecendo para nós menos serviço de qualidade.
Então, quando nós não fizemos isso, nós não estamos cooperando. Agora, quando nós fizemos, nós podemos reclamar que nós não estamos recebendo, estamos cooperando. Claro que muitas vezes você nem sabe que na fonte já está sendo deduzido o imposto. Quando você compra mercadoria, já está sendo pagado o tributo. Quando você paga um serviço, também está pagando o tributo. Só que quando você não tem essa nota fiscal, não está sendo colocado esse tributo no lugar certo. Então deixa de receber o governo e deixa de você receber também um serviço. Então a questão nossa está em nós entendermos que todos nós temos responsabilidades, deveres e obrigações. Quando Jesus, o enviado, o mestre, o bom pastor, está caminhando nessa face da terra e as pessoas não entenderam que ele era o amor vivo caminhando, o amor palpável, que é o tocado, é o ver e ouvir na pessoa da essência dele, da justiça que estava ali, é entendendo que eu vendo ele, eu poderia seguir os seus passos. E seguir os passos de Cristo não é uma denominação religiosa, é entender Cristo no seu caminho. E quando entendemos Cristo no seu caminho, vemos uma grande parábola viva caminhando na terra, que nos ensinou muita gente naquela época, que até hoje muitas pessoas não entenderam, que se nós entendêssemos um pouquinho da mente de Jesus, o Cristo de Deus, a sociedade seria transformada pela justiça, pela fé, pelo amor, e haveríamos mais equilíbrios em todos os setores da sociedade. Porque a base de tudo, do fundamento, é quando alguém faz por amor e não faz por uma troca, por uma benesse e por uma negociata. Trabalha por amor, faz por amor, entende a pessoa por amor, ama as pessoas que estão à sua volta, ama o lugar que está, cuida dele e zela por ele. Então a questão financeira, tributária, é somente uma questão legal e que não fica não há um prejuízo, porque há um retorno de quem também está atendendo à necessidade do seu povo. Então, quando nós observamos isso, existe um equilíbrio entre as pessoas e as pessoas aumentam a sua vontade de viver e de morar nos lugares, porque quem está liderando, quem está governando, está atendendo o seu povo, está atendendo a sua gente. Então sempre houve tributo, carga tributária. Infelizmente, o Brasil, há muitos anos atrás, entrou num viés de taxa sobre taxa, juros sobre juro, carga sobre carga e impostos sobre impostos. E isso tem que ser revisto. Na questão nossa do entendimento da mensagem de hoje, é que todos nós estamos pela mesma situação, vivendo numa sociedade muitas vezes injusta, muitas vezes desarmoniosa, e que muitas vezes nós somos o culpado disto, porque às vezes não fizemos a lição de casa e a gente tem que corresponder por aquilo que a gente reclama. Porque se nós não fizéssemos aquilo que a gente fala, nós seríamos hipócritas iguais àqueles que cobravam de Cristo, o Jesus, né, o enviado, o bom pastor, cobrando dele o que dele nunca faltou: o amor, a justiça e a forma de tratar as pessoas com respeito. Então, o Jesus era cobrado por hipócritas, por pessoas sensacionalistas, oportunistas, egoístas, egocêntricas, orgulhosas, corruptas, que queriam cobrar dele aquilo que nunca lhe faltou. E aqueles que cobravam, faltavam deles, porque eles não tinham nada para oferecer. Então nós temos para oferecer. Você também tem para oferecer. É como aquela viúva que tinha somente algumas moedinhas, algumas dracmas. E aquilo que ela tinha, ela largou do baú do templo. Aquilo que ela tinha. Já o fariseu, o doutor da lei, colocou o que sobrava dele. Quem deu mais? A viúva. Porque ela deu o que ela tinha. 4 moedinhas de madeira. O outro pediu para tocar trombeta porque largou aquilo que sobejava. Era moeda de prata. No sentido de valor para ele, era mais valor de prata do que de madeira. Mas no sentido espiritual,
A de madeira valeu mais porque ela deu aquilo que ela tinha. É como nós chegarmos numa casa e alguém nos oferecer um copo d'água porque tinha um copo d'água para nos oferecer o que tinha. Agora, se nós chegarmos numa outra casa, outra habitação, nos oferecer um manjar, e naquela casa não ter amor, não adianta o manjar. Basta um pouco seco, mas com muito amor. E isso está no entendimento de cada um de nós. Porque se nós colocarmos sempre o tempero do amor, as coisas fluem para o bem. E muitas pessoas que não têm nada a ver no teu círculo de amizades, no teu círculo familiar, também receberão isto. Porque outra comparação que eu faço, quando joga-se uma pedrinha numa água de um poço, de rio ou de açude, água paradinha, dá aqueles elos de ondas magnéticas. E nós gostaríamos muito que esse amor, que essa essência, como se a pedrinha fosse lançada, estendesse em ondas magnéticas, para que mais pessoas entendessem e recebessem esse vínculo do amor, da justiça e da paz em seus corações, entronizando Cristo como reino da sua existência. E assim a gente pode mudar o contexto da nossa sociedade, praticando isto. Era isto, meus amados. Fiquem na paz, um abençoado final de semana a todos vocês. A palavra era esta, na noite desse dia. Vamos dar uma saudação aqui para terminar. Quem está nos acompanhando. Muito bem. Opa! Vou aproximar aqui. Lorilei Venturini, Wagner Matos, Jane Lopes, Dilcimar Luiz Carlos, Carlos Rett, Leonic Nevitz, Jéssica Neubert, Luiz Paias, a Dona Ivete, a Gislaine Silveira, Dr. Telmo Boff, Maria Helena Vares Vieira, Poranci, Evandro Soares, João Batista Fraga, Ana Kelly, Ronaldo dos Santos, Tereza Quadros, Eli César Fagundes, Osmar Menger, Felipe Fabrício, Josilane Souza, Beatriz Machado, Oliknev German, Raquel Pereira, Ironi Melo, Maria Oliveira, Mara Ruba Vieira da Silva, Loeci Duarte, Oséias Lucas, Maria Antônia Negrini, Marinês da Silva, Erondina Soares, Adriana Lucas, Luiz Eduardo Severo. Ô, Severo, fazia tempo, hein? Um abração aí, Severo. Edson Machado, Margarete Valim Silveira, Salete Cone Carvalho, Jonas Neto, Delício Barros, Gino Peão, tá de aniversário, né? Gino Peão, saúde pra ti, meu irmão. O homem da viola, primo Roberto, muito bem. Ilso Lefa, Enilda Maria Ferrari, a dona Enilda, um abraço, beijo no seu coração. Tafarel Santos, Dinarte Joaquim, seu Dinarte, Vera Matos, a Vera, Jorginho Lídia Rui Teixeira, Luiz Paulo. São esses. Boa noite aí, fiquem na paz. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela companhia, pela participação. A mensagem era essa e esperamos que cada um tenha entendido um pouco daquilo que temos falado. Lidiane Neto, Ju Amaral, Judite Bastos, a Anice, Dona Anice. Então são vocês aí, tá? Mais um beijo no coração de cada um. Obrigado aí. Certo? Vamos concluir aqui. Ô, bichinho. Oi. Quer dar um beijo aqui no pessoal? Hã? Oi. Aqui, ó. Paz e graça, irmãos. Beijo. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Grato. Beijão.